Olá, concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de geografia, atendendo aquela ementa que o professor Luiz passou para a gente. Vocês se lembram que nós já gravamos aulas sobre problemas ambientais, tanto em ecossistemas naturais e ecossistema urbano. Já gravamos aquela aula sobre globalização, do mundo multipolar, divisão norte e sul, beleza, tudo tranquilinho. E agora eu vou pegar um outro tópico que envolve lá a ementa que o professor Luiz passou para a gente, que é demografia, que é a parte da geografia que estuda população, certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, é o seguinte, para a gente estudar demografia, a gente vai começar por alguns conceitos básicos, certo? Que a gente tem que assimilar quanto ao estudo de população. Qual é o primeiro deles? Moçada, o primeiro deles é o conceito de população absoluta. Todas as vezes que alguém fala em população absoluta para nós, vem um número à nossa cabeça. E que número é esse? 100%. Certo? Quando alguém fala no absoluto, moçada, o absoluto é o todo. É o total. Então, quando alguém fala de população absoluta, nós estamos falando do número total de habitantes de um determinado lugar, certo? Agora, para esse conceito, existe um adjetivo. Qual é o adjetivo? Populoso, certo? Ou seja, se um local tem muitos habitantes, é um local populoso. Se tem poucos habitantes, ele não é populoso, certo? Ah, Marcelo, mas peraí. Aí eu fico confuso, porque veja bem, nós estamos falando de um número. Eu sei que você botou a lista aqui dos países mais populosos do mundo, certo? Está aqui o Brasil na 5ª posição, certo? Beleza? A China em primeiro, Índia em segundo, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, certo? Ô Marcelo, ainda hoje, 2016, o Brasil é o 5º? Sim. Ainda é o 5º país mais populoso do mundo. Hoje com mais ou menos 206 milhões de habitantes. Certo? Beleza? Tudo bem? Aqui é a projeção para 2050. Tá? Que eu pessoalmente acho para o Brasil isso aqui, ó, totalmente furado. 260 milhões de habitantes. Nós não vamos chegar naquilo ali, mas nem a pau. Você entendeu? Beleza? Agora, perdão, eu vou fazer uma coisa aqui meio... o apagador estava bem aqui. Então nós não vamos chegar nisso não. Agora, qual é o referencial? Pessoal, o referencial é o seguinte, olha só. Gente, quando? O que aconteceu? Ué, eu apertei o ponto. Pessoal, vocês me desculpem, quando a gente aperta a vírgula, que aparece a tela em branco. Aí eu aperto o ESC, ela volta. Só que o Tantan aqui apertou o ponto. Ficou, eu sei. Tá bom, me critica depois, tá? Mas eu errei. Pronto, apertei a vírgula, veio a tela em branco. Qual é o referencial que eu quero dar para você? O referencial que eu quero dar é o seguinte, olha só. Pessoal, 100 milhões de habitantes, certo? 100 milhões de habitantes. Muito bem. Pessoal, acima disso aqui, acima disso, é um país populoso. Mais de 100 milhões de habitantes é populoso. Certo? Entre o Japão com 130, o México, entendeu? Nigéria, Paquistão, Bangladesh, beleza. Pessoal, entre 50 e 100 milhões de habitantes, vamos dizer que o país é medianamente populoso, mais ou menos, você entendeu? Medianamente populoso. Nesse caso aqui entrariam a França com 56, a Alemanha tem 80 e pouco, você entendeu? A Itália, o Reino Unido estariam nesse patamar. São países medianamente populosos. Agora, menos de 50 milhões de habitantes, aí o país não é populoso. Aí não é. Certo? Holanda, 16, Austrália, 23, Canadá, 34, você entendeu? Não é populoso, tá? Então eu, pessoalmente, para os meus alunos, eu adoto esse parâmetro. Acima de 100 milhões é um país populoso. Entre 50 e 100 é medianamente populoso. Abaixo de 50 milhões de habitantes,
não é um país populoso, certo? Então esse geralmente é o referencial que eu adoto, tá joia? Agora, aí nós temos um outro conceito. Qual é? É o conceito da população relativa, tá? E o que é a população relativa? Pessoal, população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica, que nada mais é que o número de habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Lembra, língua portuguesa é a disciplina mais importante que existe. Palavra primitiva, palavra derivada. Pessoal, população relativa significa população em relação a alguma coisa. Agora, o que o nosso amigo Isaac Newton diz que todos nós ocupamos? Espaço. E se eu tenho a população em relação ao espaço, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Densidade demográfica é sinônimo. Agora, qual é o adjetivo que eu uso para isso? O adjetivo é povoado. Povoado, certo? Se um país tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, ele é povoado. Se ele tem poucos habitantes por quilômetro quadrado, ele não é povoado, é fracamente povoado. Ah, Marcelo, mas de novo, nós estamos trabalhando com número, eu preciso de um referencial. Tudo bem, eu vou te dar um referencial. Lá vou eu para as minhas graçolas aqui com o computador. E de vez em quando a turma fica meio mordida, né? Certo? Mas não fica não, porque eu quero mostrar o máximo que eu posso para vocês. Então, olha só. Pessoal, para quem não fazia ideia, coisa que eu duvido entre os nossos concursandos, está aqui 1 quilômetro quadrado. Pronto, é um quadrado com 1 quilômetro de lado, certo? E o que você percebeu aqui? Pô, Marcelo, você dividiu em 10 partes iguais, né? Dividi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, como todo mundo sabe, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E se eu dividir em 10 partes iguais, significa que aqui tem 100 metros, aqui 100 metros, aqui 100 metros e aqui 100 metros. E o que é 100 por 100 por 100 por 100? 1 hectare. 1 hectare. Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que 1 quilômetro quadrado de área é igual a 100 hectares. Pronto. Como vocês estão vendo, tem um quadradinho aqui pintado de vermelho, beleza? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou contar com o quadradinho de vermelho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. Ô Marcelo, você escolheu esse número 25 aleatoriamente? Claro que não. Você sabe que eu escolhi porque tem algum motivo. Qual é? Se você dividir a população do Brasil, 206 milhões de habitantes, pela área, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, vai dar mais ou menos 25 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Então imagine que cada X desses aqui, cada X mais o vermelhinho, é um brasileiro. Um brasileiro. E você ganhou um lote de 100 por 100 por 100 por 100, 1 hectare para construir a sua casa. Tá bom? Nossa, Marcelo, tá ótimo. Dá para fazer um campinho society? Que maravilha. Então eu pergunto, você tem aqui 25 brasileiros em 1 quilômetro quadrado, cada um tem um lote de 100 por 100 por 100 por 100 para construir uma casa. Mas olhando isso aqui, você acha que é muita gente para pouca terra ou muita terra para pouca gente? Marcelo, você quer muita terra para pouca gente, pô. Você tem 25 lotes ocupados, mas você tem 75 lotes vazios, pô. Isso aqui é muita terra para pouca gente. Por isso que você diz que o Brasil é um país populoso, porém é fracamente povoado. Tem um baixo número de habitantes por quilômetro quadrado. São 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ô Marcelo, e a partir de quanto que eu consideraria povoado? Bom, suponha que nós tivéssemos
brasileiro para cada quadrinho desse. Uma pessoa, certo? Se eu tivesse uma pessoa para cada quadrinho, qual seria a densidade demográfica? 100 habitantes por quilômetro quadrado, porque todos os quadrinhos estariam ocupados. A partir daí, eu considero um país povoado. Povoado. Certo? Beleza? A partir de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ah, Marcelo, perdão, e quando eu pego o Japão, 340, Holanda, 415 habitantes por quilômetro quadrado, o que eu falo? Diga que é um país densamente povoado. Intensamente povoado. Certo? Beleza? Ô Marcelo, mas só tem uma coisa, só uma observação. Eu acho que o que você acabou de falar pra gente é uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Pô, não fala assim de mim não, pô, o que eu falei de idiota? Você acabou de falar que o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ué, mas o que eu falei de idiota, gente? É uma conta. Qual é o problema? O que vocês viram de errado? Certo? Marcelo, pelo amor de Deus, presta bem atenção, a não ser que eu esteja muito enganado. Você falou 25 habitantes por quilômetro quadrado. Só no bairro aqui onde eu moro, só no bairro que eu moro, tá? Eu tenho um monte de prédio aqui em volta da minha casa. Pelo amor de Deus, Marcelo, cada prédio aqui tem 20 andares. São 2 apartamentos por andar. Ali dentro tem muito mais de 25 pessoas e está em muito menos que 1 quilômetro quadrado. Se eu pegar 1 quilômetro quadrado aqui da minha casa, tem um monte de condomínio aqui, prédio, casa, tem muito mais de 25 pessoas. Tudo bem, eu concordo com você. Mas aí eu pergunto, aí em volta da sua casa tem prédio, tem condomínio, tem casa? Beleza, muito bem. E lá na Amazônia tem? Lá na Amazônia, aqui na Amazônia, tem? Aqui no Pantanal Mato Grossense, tem? Não tem, gente. Não tem. Então vocês estão percebendo que quando a gente fala esse número 25 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, é uma média. Significa que se eu fosse dividir o Brasil por igual entre todos os brasileiros, para cada quilômetro quadrado eu colocava 25. É isso que eu estou querendo dizer. Todos vocês sabem que o povoamento do Brasil é heterogêneo. O Brasil foi colonizado do litoral para o interior, gente. Então é óbvio que no litoral tem mais gente. Se eu pegar uma faixa a partir do litoral, de aproximadamente uns 300 quilômetros, certo? Sei lá. E de repente vier com ela até aqui embaixo, mais ou menos isso. Pessoal, aproximadamente 70% da população brasileira está aqui dentro. Está aqui dentro. Olha a Amazônia. Olha o Pantanal. É vazio. Certo? Então a distribuição da população é heterogênea. Coisa absolutamente comum em países de grande extensão territorial como Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. O povoamento é heterogêneo. Agora o Brasil é populoso e fracamente povoado. Certo? Vamos lá. O que é o crescimento vegetativo da população? Ah, moçada, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ô Marcelo, e por que eu chamo isso de crescimento natural da população? Ué, porque é da natureza, ué. Pessoas nascem, pessoas morrem. Acabou. É o crescimento natural. Ah, e por que crescimento populacional é diferente? Ah, porque crescimento populacional, você está falando do crescimento da população de um lugar. E por que a população desse lugar pode crescer? Bom, primeiro porque está nascendo mais gente do que morrendo. A população cresce. Agora aí tem um outro fator, pode estar chegando mais gente do que saindo. Então, para avaliar o crescimento populacional, eu tenho que considerar o crescimento vegetativo mais o saldo das migrações. Aí eu tenho crescimento populacional, certo? Ô Marcelo, e por que você botou essa tabela aqui? Pessoal, para mostrar para vocês aqueles países que já têm crescimento vegetativo negativo. Marcelo, o crescimento vegetativo negativo quer dizer tem mais gente morrendo do que nascendo? Sim, sim. E vocês verão que é um quadro em que nós entraremos no futuro.
tá? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, esses conceitos básicos, está tranquilo. O que é um país populoso, o que é um país povoado, densidade demográfica, o que é crescimento vegetativo, o que é crescimento populacional. Muito bem. Agora, vamos relembrar um pouquinho aqui, isso aqui eu gosto de colocar, as teorias demográficas, certo? E qual é a primeira delas? A primeira delas é o malthusianismo, tá? Pessoal, para quem não conhecia, esse aqui, é o nosso amigo, deixa eu colocar aqui para vocês, eu não quero amontoar, certo? Thomas Robert Malthus, certo? Beleza? Muito bem. O nome da teoria vem do nome dele, malthusianismo, tá? Muito bem. Moçada, Malthus era britânico, inglês, certo? Beleza? Viveu no século XVIII, XIX e escreveu um livro chamado Ensaios sobre as Teorias das Populações. Na verdade, o nome não é esse, o nome é grande pra caramba, mas a gente geralmente encurta para ficar mais fácil de você lembrar, certo? E o que ele dizia nessa teoria dele? Bom, ele estabelecia 2 princípios básicos. Quais são? Primeiro princípio. A população de um determinado lugar geralmente dobra de tamanho, dobra a cada 25 anos. Ou então cresce segundo uma PG, uma progressão geométrica. Certo? Muito bem. Segundo princípio da teoria malthusiana. A produção dos meios de subsistência, ou seja, grosso modo, a capacidade de produzir comida, na melhor das hipóteses, cresce em PA, uma progressão aritmética. Certo? Marcelo, onde que isso vai me levar? Meu querido, acho que você já está entendendo, presta bem atenção. Se você olhar aqui, pessoal, vocês já perceberam que até o segundo termo, tudo bem. Você está sacando que aqui em cima é a PG, aqui embaixo é a PA. Mas tudo bem, 2 ao quadrado é 4, 2 mais 2, 4, beleza, está empatado pelo menos. Agora, a partir daqui é uma goleada. 2 ao cubo, 8, 2 mais 3, 5, 2 à quarta, 16, 2 mais 4, 6, 2 à quinta, 32, 2 mais 5, 7. Ou seja, a população está em 32, a comida está em 7. Certo? Qual é o raciocínio? Marcelo, não vai ter comida para todo mundo. Então eu tenho 2 opções. Ou eu aumento a produção de comida, ou eu diminuo a produção de gente. A natalidade. Agora veja bem, moçada, o nosso amigo Malthus viveu no século XVIII, XIX. Vocês acham que esse nosso amigo, esse cidadão aqui, vocês acham que ele tinha como prever a questão do melhoramento genético, certo? Da adubação, fertilizantes, correção de solo com calcário, defensivo agrícola, mecanização? Não. E o conceito de solo agricultável na época é extremamente limitado. Então ele não enxergava a possibilidade de aumentar a produção dos meios de subsistência. Não vai dar. Aqui, ó, a população está bem aqui, os recursos estão aqui. Olha o tamanho do buraco. Certo? Não tem como aumentar a produção de recursos. Então o que eu vou ter que fazer? Marcelo, você vai ter que diminuir a produção de gente. Você vai ter que diminuir a natalidade. Ah, mas aí você está sendo incoerente. Porque se ele não conhecia melhoramento genético, adubo, fertilizante, ele também não conhecia pílula, DIU, diafragma, camisinha, laqueadura, vasectomia, tabelinha. Não tinha! E aí, como é que ele vai fazer? É aí que você já ouviu falar que o nosso amigo aqui é meio polêmico. Eu tenho que dar um desconto para ele porque ele viveu há 200 anos atrás, gente. Ele teve que jogar com o que ele tinha em mãos. Certo?
Então onde que vem a polêmica? O problema então é diminuir a natalidade. O que nós vamos fazer? Vamos nos sujeitar a uma regra em benefício da coletividade, uma sujeição moral. Qual é? A abstinência sexual. Pronto. Sem sexo não há gravidez. Vamos nos abster. Pronto, moçada. Sério. Quer dizer, se você fizer isso, a natalidade cai. Agora, gente, pelo amor de Deus, pô. Ninguém aqui está levando para o outro lado. Pera lá. Como é que um casal, pessoal, como é que duas pessoas vão trabalhar uma terceira pessoa estipular uma regra para o comportamento sexual do casal? Como é que é isso? Vocês entenderam? Agora a visão dele era muito clara. Sem sexo não há gravidez. Tá? Segundo, aqui ele não é tão polêmico. Não é. Casamentos tardios. Ora, quanto mais tarde as pessoas se casam, provavelmente menos filhos elas terão. Desculpa eu jogar para o lado feminino, né? Esqueci de... A questão da maternidade. Se uma mulher se casa aos 20 anos e outra mulher se casa aos 32, qual das duas provavelmente terá mais filhos? Olha, que casou com 20. Certo? Aí é um raciocínio matemático, lógico. Agora, olha a terceira. Pessoal, é impressionante como que tem gente que termina de ler isso aqui, a cabecinha faz assim, ó. Marcelo, mas é isso mesmo, só deve ter filhos casais que podem sustentá-los, que têm condições de criá-los, pô. Quem não tem condição tem que ter filho, esse bando de pobre botando filho no mundo, é essa desgraça, não aguenta tomar conta, tal. Quem que já não cansou de escutar isso? Não é verdade? Marcelo, mas tem uma certa razão, eu entendo que tem, mas veja bem, meu caro, eu vou te colocar o seguinte ponto. Imagine uma mulher que ganhe um salário mínimo, comercial que seja, 900 e pouco, ou até R$1.000. Coloque o marido que ganhe 2 salários mínimos, certo? Vamos arredondar, 2.000, R$3.000 a renda do casal. R$3.000 a renda do casal. Tá? Tá dentro da famosa classe C, beleza? Pessoal, por favor, na concepção de mundo que muitos de nós temos, R$3.000 por mês, o casal, é a renda adequada para se colocar um filho no mundo? Não, não é. Não é mesmo. R$3.000, moçada, não é. Pelo amor de Deus, você tem que pagar telefone, você tem que pagar água, você tem que pagar energia, você tem que botar comida na casa, você tem que pagar o celular, você tem que pagar TV a cabo, você tem que pagar de repente o condomínio, você tem que abastecer a moto, o carro ou pagar a prestação. E aí, mais um filho? E aí? Considerando que você põe ele no mundo, tem um monte de sócia, fralda pamper, hipoglose, nestogênio, tá tudo lá. E aí? Pessoal, na concepção de mundo de muitas pessoas, 3.000 não é a renda adequada. Então essas pessoas que ganham pouco não deveriam ter filhos. Só que aí, pessoal, é que eu vejo uma visão meio conservadora do nosso amigo. Porque fica parecendo que ele quer eliminar a pobreza eliminando o pobre. Ora, eu vou tratar o pobre como se fosse uma praga. Ele não pode se reproduzir, pô, ele é o problema. Certo? Beleza? Só que aí, o nosso amigo aqui está dando um tiro no pé, né? É isso? Então vamos ver daqui a 30 anos, com todo respeito, pessoal, quem é que vai estar catando lixo, pegando lixo lá na rua, certo? Colocando no caminhão da coleta de lixo, quem é que vai estar varrendo a rua? Quem é que vai estar varrendo os corredores dos prédios, escritórios onde nós trabalhamos? Quem? Quem que vai fazer isso se o pobre não estiver lá para fazer? Ou será que eu não posso enxergar a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dele, para que ele possa ter também o direito de ter um filho de uma maneira digna? Certo? Beleza? Agora, como eu falei para vocês, nós temos que dar um desconto para o nosso amigo, porque ele viveu há 200 anos atrás. Então ele até podia ser uma pessoa bem intencionada, mas em alguns pontos da sua teoria ele é polêmico. Agora a visão dele é:
A população cresce acima da capacidade de produção dos recursos. Então eu tenho que diminuir a idade. Pronto. Certo? Tudo bem? Bom, essa é a teoria malthusiana. Aí você tem a teoria neomalthusiana. Pessoal, olha o prefixo. Neo quer dizer novo. Por que novo malthusianismo? Porque é pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra. Aí é a segunda metade do século XX. E qual é a visão do pessoal? Pobre é pobre porque tem muitos filhos. Se não tivesse tanto filho, não era tão pobre. O problema é que fica botando um atrás do outro no mundo, não consegue guardar dinheiro de repente para formar uma poupança, fazer um investimento, abrir um negócio, melhorar de vida. Então qual é a causa da pobreza? O grande número de filhos. Qual é a solução? Controle da natalidade. Pronto, é a mesma visão malthusiana. O negócio é controlar a natalidade. Só tem uma coisa. Após a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, por acaso, agora eu tenho os mecanismos que permitem que eu faça isso? Que permitam, que eu faça isso aqui? Agora eu tenho. Agora eu tenho. Eu tenho a pílula, eu tenho a camisinha, o diafragma lá que é a dura, a vasectomia, a tabelinha que o Malthus não tinha. Então agora dá para fazer. Dá para fazer. Então a solução é controle da natalidade. Mas só tem uma coisa. Pessoal, por acaso, o problema do crescimento populacional no mundo, quer dizer, onde que a população cresce bastante, está crescendo rápido, onde que é isso? É na Holanda. Não, Marcelo, país desenvolvido, a população cresce pouco. Então o problema é a Austrália. Também não, Marcelo, país desenvolvido, a população lá cresce pouco. Canadá. Não, mas você nem pensar, o Canadá também e tal. Peraí, então o problema está na Bolívia. Sim, Marcelo, país que a população cresce. Costa do Marfim. Sim, Marcelo, lá na África cresce muito. Bangladesh. Sim, Marcelo, lá na Ásia. Então eu entendi uma coisa. O que eu entendi? Eu entendi que o neomalthusianismo é uma teoria pensada, elaborada, gestada nos países desenvolvidos, mas para ser aplicada nos países subdesenvolvidos. É lá que ela tem que ser aplicada. O problema do crescimento populacional acelerado no mundo, certo? O crescimento vegetativo alto está nos países subdesenvolvidos. É lá que eu tenho que aplicar. Ah, Marcelo, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou aplicar isso? Eu não sei, eu vou aplicar uma teoria num país? Como que é isso? Meu caro, vamos tirar da cabeça, por gentileza, vamos tirar da cabeça essa ideia de que ONG, trabalha só com, ONG é tudo Amazônia, é a natureza, é meio ambiente, tal, muito bem. Pessoal, estamos entrando na página do IPPF, certo? Beleza? IPPF. Marcelo, IPPF? Sim. O IPPF é o International Planned Parenthood Federation. Federação Internacional de Planejamento Familiar. Marcelo, e o que é isso? Meu querido, o que é isso? É uma ONG. É uma ONG, está aqui a página deles. E eles trabalham com população. Por favor, olha só, olha essa chamada aqui, ó. A prioridade esquecida. Saúde reprodutiva, A prioridade esquecida. Saúde reprodutiva e sexual. Está aqui, ó. Certo? É com isso que eles trabalham. Olha só o perfil da galera, da turma. Olha aqui o perfil das meninas. Olha só o perfil da turma reunida. Olha aqui. Fala pra mim que isso aqui é uma imagem da Alemanha. Cadê os loirinhos de olho azul? Não tem. Eles atuam em países subdesenvolvidos. Ou então, vamos lá. Vamos para a página do The Population Council. Tá? Beleza? Muito bem. Está aqui a página deles. Certo? Conduz pesquisas sobre saúde reprodutiva aqui, ó. Combatendo eclâmpsia, certo? Olha o perfil da mulher. Tá?
Aqui, ó, isso aqui reduzindo a violência na Índia. Aqui sobre HIV, beleza? Aqui, ó, olha o perfil da turma que aparece nas fotos, tá? É uma galera que desenvolve um trabalho legal, você viu, HIV, combater a violência contra a mulher, beleza. Mas é o tipo de ONG também que distribui pílula, camisinha, certo? Faz cirurgia de laqueadura, vasectomia gratuitamente. É uma visão neomalthusiana. Eu não estou criticando a ONG por isso. Eu só estou colocando qual é o tipo de visão. Certo? Que muitas vezes a causa da pobreza é o grande número de filhos. Então, se você diminui o número de filhos, você diminui a pobreza. Certo? Tudo bem? Ah, Marcelo, vem cá. E essa galera aí, esse pessoal, eles por acaso, eles atuam aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil não. Mas por que não? Aqui no Brasil? É porque não precisa. Mas não precisa? Não. Não. Aqui quem faz esse papel, moçada, é o SUS. O SUS tem uma certa visão neomalthusiana. Quem aqui que não sabe que pílula no SUS é de graça? Camisinha no SUS é de graça? Cirurgia de laqueadura, vasectomia pelo SUS é de graça? Claro que você tem que preencher algumas condições, tantos filhos, tal idade, etc. tal. Mas é gratuita. Então o que você está dizendo é, se você não tiver condições, o Estado te ajuda a ter menos filhos. Ah, Marcelo, então o Brasil tem controle da natalidade. Nunca use essa expressão. Que controle da natalidade? Porque o Brasil não tem isso não. Certo? Não tem. Fala para mim que o governo está tentando controlar quantos filhos você quer ter. De maneira nenhuma. É aquela questão lá da Índia, da China, uma família, um filho, política do filho único, que eles estão abandonando agora. Estão abandonando. Porque precisam de mais gente entrando para repor mão de obra. E isso era controle de natalidade. Aqui no Brasil o Estado não controla ninguém. O que o Estado incentiva são políticas de planejamento familiar. Aí tudo bem. Planejamento familiar. Certo? Beleza? Então essa é uma visão neomalthusiana que nós temos aqui no Brasil. Tudo bem? Aí você tem a teoria antimalthusiana, ou reformista ou marxista. Ela também é, Perdão, moçada. A teoria antimalthusiana, ela também é do pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, a língua portuguesa é maravilhosa, né? Claro, você mudou a ordem das palavras, você mudou todo o sentido da frase. Olha só o neomalthusianismo. Pobre é pobre porque tem muitos filhos. Se não tivesse tanto filho, não era tão pobre. Problema é o grande número de filhos. Olha a visão. Pobre tem muitos filhos porque é pobre. Se ele não fosse tão pobre, ele não teria tantos filhos. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que a partir do momento que nós colocamos a palavra pobre nessa frase, numa visão muito reducionista, tem gente que só enxerga o que nisso? Dinheiro. Certo? É rico é quem tem dinheiro, pobre é quem não tem dinheiro. Pessoal, eu não vou dizer que está errado, não estou dizendo que está errado, mas o que eu quero é uma visão mais ampla, é o seguinte, presta bem atenção. Pessoal, será que a única riqueza que existe no mundo é dinheiro? É isso que determina... Ô Marcelo, onde que você está querendo chegar com isso? Presta bem atenção. Prova para mim, eu sei que os números estão pequenos aqui, vocês me perdoem, eu tentei ampliar, mas é isso aqui. Prova para mim, em qualquer região aqui, ó, Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Certo? Prova para mim, tanto em 1991, dados de 91, e dados de 2000, prova para mim, quanto mais a mulher estuda, mais filhos ela tem. Prova para mim. Prova. Você não vai conseguir provar. Tá aqui, moçada.
Essa é uma coisa que eu falo para os meus alunos, vou falar também com todo respeito para os meus queridos concursandos. Pessoal, brigar com número, brigar com fatos é a coisa mais ingrata que existe. Não tem como. Não tem como. Vocês me perdoem, eu vou falar na boa, pessoal. Vocês sabem que tem a avaliação que vocês podem fazer da aula. O professor Luiz manda pra gente o relatório. A minha avaliação está em 4.46, alguma coisa. Tem as críticas lá, de eu usar o Google e tal. E tem que fazer mesmo. Você gostou, não gostou da aula, você vai avaliar tal, beleza. Então vamos supor que um dia as minhas notas caiam violentamente, certo? A minha média vá para 2, sei lá, você entendeu? E o professor Luiz me chama para uma reunião, tá aqui, Marcelo, pelo amor de Deus. Os comentários aqui da última aula, 100 comentários, 80% estão dizendo que a aula tá ruim, 20% estão dizendo que a aula tá boa. Pessoal, vocês acham que eu vou querer provar para ele que 80% estão errados? Não tem como. É um dado, pô, é um número. Como que eu vou provar isso para ele? Então, olha aqui. Mulheres que não têm instrução ou menos de 1 ano de estudo. Média de filhos, 5,07. 5,07. Em 1991. Mulheres que têm mais de 11 anos de estudo, 11 ou mais, 1,73 filhos. Isso em 91. Ano 2000, mulheres sem instrução. Olha como que até mesmo entre as sem instrução, ou com menos de 1 ano de estudo, o número caiu. 5,07 para 4,12. Caiu. As mulheres com 11 anos ou mais de estudo, 1,48. E aí? Vocês entenderam? Ou seja, quanto maior é o nível de instrução, quanto melhor for a distribuição de renda, quanto maior for a qualidade de vida, naturalmente as pessoas têm menos filhos. Naturalmente. As pessoas têm menos filhos. Melhora a qualidade de vida. Investe em educação. Distribui a renda. Que naturalmente as pessoas passarão a ter menos filhos. Gente, isso é comprovado. Não dá para brigar com o número. E aí vem uma outra coisa, eu sei que tem a polêmica, pessoal, cada um tem a sua opinião, eu não vou discutir isso. Mas isso aqui, com todo respeito, é para da próxima vez que você for discutir com alguém, debater com alguém, e vier com aquele argumento raso, que o pessoal mais pobre fica tendo mais filho para morder dinheiro do Bolsa Família. Então tenta explicar para mim como que a queda do número de filhos é maior entre os mais pobres. Explica para mim como que pode isso, que é de 2015. Explica para mim como que a queda do número de filhos é maior entre os mais pobres se é a turma que fica tendo mais filho para morder o Bolsa Família. Ora, tem um argumento melhor, meu caro. Certo? E olha só onde que a queda é maior. Nordeste. Que a turma fala, né, aquela turma parasita, aqueles comentários preconceituosos que existem. Certo? E aí? É lá que está caindo, mas não são eles que ficam pegando? Ora, você entendeu? Não é assim. Tá? Como que você explica isso aqui, ó? Olha aqui. Queda da natalidade é maior entre beneficiários do Bolsa Família, IBGE. Quer dizer que o IBGE está querendo mentir para todo mundo. Olha a mudança da mentalidade dessa moça aqui, ó, Maria Eliane, 35, mora em Alagoas, está aqui, ó. 3 filhos é muito. 3 é muito. Olha a visão dessa pessoa, uma pessoa mais pobre, mais humilde. Vamos comparar com a avó dela. Com a avó dela. Agora, se a vida dela melhorou nos últimos anos, ela começa a ter consciência do que significa botar um filho no mundo, gente.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado edital ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero, pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui, não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.